outra ministração. 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do primeiro versículo, diz assim: E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed, e ele saiu para se encontrar com Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Ora, por um longo período, Israel esteve sem o Deus verdadeiro e sem um sacerdote para ensino e sem lei. Porém, quando na sua aflição tornavam-se para o Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava. Mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes da terra. E nação contra nação, e cidade contra cidade se destruíam, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Portanto, sede fortes e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. Até aí. Capítulo 15 de 2 Crônicas, do primeiro versículo até o versículo 7, quando o Espírito diz: Portanto, sede fortes e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. Amém? Amém. O rei Asa aqui, o rei Asa, nós conhecemos, né? Nós já falamos aqui sobre o rei Asa. O rei Asa, ele foi um bom rei. O rei Asa, ele percorreu, ele reinou em Judá por 41 anos. E ele percorreu um longo caminho com Deus, sabe? Ele percorreu um longo caminho com Deus até o momento em que ele se perdeu. O rei Asa, ele percorreu um caminho longo, um caminho bonito, inclusive. O relacionamento do rei Asa era um relacionamento muito bom e muito bonito com o Senhor, porque o Senhor disse que achava graça em Asa, né? Ele dizia que Asa havia feito o que era bom e reto para Deus, para ele. Então, assim, Asa teve um caminho muito bom com Deus. Só que num determinado momento aconteceu aquilo que Jesus nos diz, né? Que quem estiver de pé, cuidado para que não caia. O Asa, ele perdeu o rumo. Ele perdeu a direção, sabe, gente? Ele saiu da rota, ele se desviou do caminho. Ele se desviou do caminho que Deus estava traçando por ele, tá? O pecado do rei Asa não foi a desobediência deliberada, sabe? Não foi uma desobediência intencional, né? O rei Asa, ele não pecou por ter desobedecido a Deus intencionalmente, não. O pecado de Asa foi ter escolhido o caminho mais fácil. O pecado de Asa foi ter escolhido um caminho mais conveniente, sabe? No lugar do caminho correto, né? Porque uma coisa, querido, deixa eu abrir aqui. Uma coisa é um caminho fácil, né? Outra coisa é um caminho correto. Eu quero dizer para você que nem sempre aquilo que é fácil é correto. Que nem sempre aquilo que aos teus olhos tá bom é o que é certo para Deus. Que nem sempre a maneira como você tá vendo que você deve fazer as coisas é a maneira que Deus quer que você faça, viu? Cuidado. Nem sempre aquilo que você planeja e que aos seus olhos é um plano excelente, que não tem como errar, ele vai bater, ele vai concordar esse plano, ele vai concordar com os planos que Deus tem. Tem que ter muito cuidado, né? Então o rei Asa, ele teve um reinado de 35 anos, foi um reinado, os 35 anos de reinado, ele teve um reinado de 41, mas até 35 anos de reinado, esse reinado do rei Asa foi um reinado muito pacífico, sabe? Foi um reinado muito bom, muito direcionado por Deus, um reinado firmado em confiança com Deus, sabe? Durante 35 anos. Aí, os outros 6 anos, né? A partir do 36º ano, a coisa mudou de figura.
Mudou, tudo foi ao contrário do que tinha sido durante 35 anos, né? O posicionamento de Asa, ele mudou totalmente. Todo o posicionamento que Asa tinha como um rei que agradava a Deus, como um servo fiel a Deus, ele mudou, né, nos últimos 6 anos de reinado, né? O capítulo 14, o capítulo anterior a esse, é o capítulo 15, ele começa afirmando o que eu já falei aqui, né? Que Asa, ele havia feito o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor, né? O que agradava o coração de Deus, né? Asa, ele fez muitas coisas, ele destruiu altares, ele destruiu imagens, né? Ele cortou bosques, né? Ele orientou o povo de Deus, o povo de Judá, a buscar mais ao Senhor, a se relacionar mais com Deus. Ele fez tudo isso. Ele edificou as cidades fortificadas, né? Ele preparou as cidades para as guerras. E ele entendeu que através da guerra que Judá travou contra a Etiópia, aquela grande guerra, né? Uma guerra impossível de Judá ter vencido. Através daquela guerra ali, ele entendeu que a sua necessidade de confiar somente em Deus, né? Aquela guerra ali serviu para isso, para mostrar a Asa a sua necessidade de confiar somente no Senhor. Só que agora, nesse momento do capítulo 15 que nós estamos lendo, após 35 anos de reinado pacífico, ele se vê diante de um novo desafio. Se você continuar lendo, a gente não tem tempo. Mas você continua lendo aí, depois você pega em casa e lê o capítulo 15 todo, que você vai entender o que eu estou falando aqui. O Asa, ele se vê diante de um novo desafio. De um novo teste de fé. Porque eu já quero abrir para você aqui, querido, que todo problema que nós temos, todas as adversidades, todas as tempestades, todas as guerras, todas as afrontas, todos os problemas que nos acometem, todos eles são desafios de Deus, sabe? Todos os problemas que nós passamos é um novo desafio, é um novo teste de Deus para nossa vida, sabe? Um novo teste de fé, né? Porque as tribulações, elas vão mostrar quem nós somos, né? Você vai mostrar quem você é, você vai mostrar se você confia em Deus, se você tem fé no Deus que você confessa, se no meio da tribulação. Você não vai mostrar isso na paz, querido. Você só mostra a sua confiança em Deus. A sua confiança em Deus, ela só é testada no meio da guerra, Então, o Asa, mais uma vez, novamente, Deus vai lá e testa a Asa. A gente vive aquilo que eu falei no começo do programa, né? A gente vive numa constante mutação de situações. As situações, elas podem mudar a qualquer momento. A qualquer momento, a situação da sua vida, que hoje é boa, pode ficar ruim, querido. A situação que hoje é ruim pode ficar boa, sabe? A qualquer momento tudo muda. Uma hora a gente tá alegre, uma hora a gente tá triste, uma hora a gente tá numa situação financeira boa, outra hora a coisa já não tá tão boa assim, né? Uma hora nós somos muito amados, outra hora nós somos rejeitados, somos excluídos, né? As pessoas deixam de olhar para nós, deixam de nos abraçar, né? Assim que acontece. Uma hora você tá no topo, outra hora você tá embaixo, né? Uma hora você tá em paz e outra hora você tá em guerra. É assim que acontece. O rei Salomão, ele nos esclarece isso muito bem lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes 3, que todo mundo conhece, né? Que há tempo para todo propósito. Por que o Salomão diz isso? É porque em todos os tempos existem propósitos de Deus embutido, né? Em todas as ocasiões, não importa se essa ocasião seja ruim ou se seja uma ocasião boa. Pode ter certeza que existe um propósito de Deus embutido nisso aí, né? Então, isso está em constante mutação, em constante mudança de situação, constante mudança de ambiente. Novas guerras se levantam, novos leões se levantam contra a nossa vida, né? Também existem os momentos em que a bonança ela vai acontecer. Então, é normal, faz parte. E com Asa não foi diferente, Então, o que acontece? No capítulo 15 que nós lemos aqui, o Azarias, ele chega para o Asa e diz assim, ó Asa, permanece fiel ao Senhor. Deus já estava dando uma advertência a Asa. Deus já estava dando uma sacudida, né? Já estava prevenindo a Asa. Já estava dando um toque naquele homem, sabe? Porque o cuidado de Deus comigo e com você, querido, ele é
ele não tem limites. O cuidado de Deus com a minha vida e com a tua vida, ele excede todo entendimento humano. O que é que Deus fez? Mandou o Azarias chega pro Asa e diz assim, ó Asa, continua fiel a Deus, você tem sido fiel, você tem sido obediente, você tem caminhado e agradando o coração de Deus, permaneça assim, porque vai vir algo aí na frente tá vindo algo, né? Permaneça assim, Asa, para que você possa continuar desfrutando das bênçãos de Deus. O Azarias, ele foi muito claro. O Azarias chega pro Asa aqui, ó, e diz assim, ó, ele diz assim, no versículo 2, ele diz assim, ó, o Senhor, ele está convosco enquanto vós estiverdes com ele. Se você o buscar, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Então, o Azarias, ele foi muito claro, né? Muito claro. Claríssimo. Claro, isso, a Asa precisava continuar do jeito que ele estava, do jeito que ele vinha caminhando. Ó, Asa, continua do jeito que tu tá. Continua orando, continua jejuando, continua evangelizando, continua cantando, continua pregando, viu, Asa? Continua fazendo a obra, continua cultuando, continua cuidando de pessoas, continua semeando nessa terra difícil que você tá, continua calado, não responda, não se defenda, não queira guerrear guerras que são só minhas. Eu não preciso que você me defenda, eu só preciso que você semeie. Eu só preciso que você faça o papel que o meu filho João Batista fez. Qual é o papel de João, gente? O papel de João era abrir o caminho. O nosso papel, quer dizer pra você, Cidade FM 87.9, Facebook Ivana Lima, Instagram do Caminhando de Sabedoria, aplicativo Rádio Cidade FM 87.9, YouTube Missionário Ivana Lima. Daqui a pouco vocês que vão estar com isso aí, essa ministração vai estar aí. Eu quero dizer para você, você é o João Batista. O seu papel é o mesmo papel de João. Qual é o papel de João? Qual foi o papel de João? O papel de João foi abrir o caminho. O seu papel não é diferente. Seu papel é abrir caminho. Seu papel é lançar a semente. Seu papel é, inclusive, preparar a terra. Para quê? Para que Jesus chegue e faça. Você não vai fazer. Quem vai fazer é ele, querido. Então, o que é que Deus estava dizendo para aquele homem? Continua do jeito que você tá tudo bem, Asa. Não se desvie, fique quieto, continue me buscando. Continue me buscando. Só que quando você chega no capítulo 16, eu vou ler aqui alguns versículos, a gente encontra um outro Asa. Já é outro Asa. É um Asa totalmente diferente do Asa do capítulo 14. É um Asa totalmente diferente de um Asa que teve 35 anos de um reino que agradava ao coração de Deus, né? É um Asa totalmente diferente daquele Asa temente a Deus, daquele asa obediente a Deus, daquele Asa que confiava somente a Deus, daquele Asa que era tão indignado com quem não fazia o que era certo com Deus, que ele chegou ao ponto de tirar a própria mãe do posto de rainha, né? Porque a mãe continuava idólatra, a rainha Maca, ela continuava idólatra. O que foi que Asa fez? Foi lá e removeu a própria mãe do posto de rainha, por conta da idolatria. Então, esse Asa aí, de uma hora para outra, ele desapareceu, gente. Esse Asa aí, de uma hora para outra, no capítulo 16 de 2ª Crônica, a gente vai encontrar um Asa confiante em si mesmo, sabe? Um Asa extremamente orgulhoso, ao ponto de não conseguir reconhecer seu erro diante do Senhor, sabe? No versículo 7, deixa eu dizer aqui. No versículo 7, o Asa, ele recebe a visita de um vidente e diz assim: porque tens confiado no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Pronto. Ele começa falando isso a partir do versículo 7. Se você for ler o 7, o 8 e o 9, você vai ver o que acontece com o rei Asa. O que aconteceu, gente? O Asa, ele não conseguiu se humilhar ao Senhor. O Asa, ele conseguiu, escuta isso aqui. O Asa, ele conseguiu destruir todo o seu legado. Um legado de anos de ministério. Um legado de anos de servidão fiel a Deus. Um legado de anos de obediência. De anos de temor a Deus. E quem sofreu com isso? Quem sofreu com essa mudança, né, brusca do rei Asa? Foi o reino de Judá.
Quem sofreu foi o reino, sabe, gente? A soberba do rei Asa, ela conseguiu destruir toda a saúde da nação de Judá. Ela conseguiu destruir toda a saúde do reino, sabe? E essa obstinação dele, porque se você conhece a história do rei Asa, se você lê até o versículo 16, o capítulo 16 todo até o versículo 14, você vai ver que até o fim o Asa continuou obstinado. Até o final, até a morte ele continuou obstinado. Até a morte. Eu já tenho um recado de Deus aqui, pra mim, pra você, pra todo mundo que tá escutando. Para você que é cristão, para você que se diz servo de Deus, eu quero dizer para você, querido, que a nossa rebeldia, a minha rebeldia, a sua rebeldia, a nossa arrogância, a nossa obstinação, ela não afeta somente a nossa vida. Você sabia disso? Você sabia que a sua rebeldia, ela não afeta somente você? Ela não afeta somente sua vida espiritual? Ela não afeta somente seu ministério pessoal? Você sabia disso? Ela afeta todo o reino de Deus? Você sabia disso, servo? Você sabia disso, querido? Você que é fiel, que diz que é fiel, você que diz que serve a Deus. Quando você se torna rebelde, quando você fica obstinado, quando você não ouve a voz do teu Deus e começa a ser guiado pelas suas emoções e pelo seu entendimento, você não afeta somente o seu ministério pessoal. Você afeta todo o reino de Deus. Quando nós saímos do caminho, quando nós tomamos atitudes contrárias à vontade de Deus, quando nós deixamos a nossa carne nos guiar, querido, quando nós deixamos a nossa carne nos guiar, o resultado, ele não é outro, senão morte. Eu quero dizer para você que o resultado é uma sucessão de abismos que virão sobre a sua vida e que vão acabar em morte, numa morte espiritual. E dependendo da situação, eu quero dizer para você, eu quero deixar isso claro para você. Dependendo da situação, dependendo da sua obstinação, dependendo da dureza do teu coração, isso pode trazer morte física também. O livro de Provérbios, ele fala algo muito forte para nós. Ele diz que o homem que muitas vezes é repreendido, o homem que endurece a sua cerviz, querido, é pescoço, é aquela pessoa orgulhosa, altiva, soberba. O homem que muitas vezes endurece o seu pescoço, que é orgulhoso, que não obedece a Deus, porque ele já foi repreendido várias vezes, ele vai ser quebrantado duramente, sem chance de cura. Você sabe o que Deus está dizendo? Sem chance de cura porque não tem mais vida. Quando você não é curado, você morre. Querido, é muito sério o que Deus está falando conosco aqui. Foi o que aconteceu com Asa. Asa, ele se manteve obstinado até o fim. Até o final da vida, o cara se manteve obstinado, sabe? O rei Asa, ele se viu, Deus colocou um desafio muito grande para testar aquele homem, né? Asa já tinha caminhado com Jesus, com Deus há um tempo, né? Estava caminhando com Deus muito bem, estava ótimo, estava tudo bem. Só que Deus precisava testar ele. O que é que ele fez? Deus colocou mais um desafio para aquele homem. O rei Asa, ele se viu diante de um confronto da parte do rei de Israel, que era Baasa, o rei Baasa de Israel. Ele tinha uma aliança com o rei da Síria, com Ben-Hadad. E aí o que foi que o rei de Israel fez? Ele mandou levantar barreiras, certo? Que impediam o ir e vir dos israelitas até Judá. Então, quem era de Israel não saía para Judá. E quem era de Judá não entrava em Israel. Ele criou uma barreira entre os dois reinos. Ele criou uma barreira. Essa atitude aí do rei Baasa chegou para o rei Asa como uma declaração de guerra. O rei Asa viu isso aí como uma declaração de guerra. Querido, eu quero dizer que o que estava acontecendo ali não era entre nações inimigas. Escuta isso aqui. O que estava acontecendo ali, o que aconteceu, não foi entre dois reinos inimigos. Foi entre o mesmo povo. Um povo que estava dividido. Um povo que estava com pensamentos diferentes, mas que pertencia ao mesmo Deus, sabe? Você está entendendo? Era um povo que pertencia ao mesmo Deus. Só que estavam com pensamentos diferentes. Um reino dividido. Um reino dividido. Quando Asa viu isso, Asa se indignou. Aí o que foi que ele fez?
Em vez de consultar a Deus, como era costume dele, Asa foi resolver do seu jeito. Ele resolveu, disse, não, eu vou resolver do meu jeito. E aí ele criou na mente dele um plano. Ele disse assim, não, eu vou começar a trabalhar na mente de Ben-Hadad. Eu vou começar a trabalhar na mente de Ben-Hadad para ele romper a aliança dele com o rei Baasa. Eu vou começar, a manipular o Ben-Hadad. Ele começou a convencer, ele conseguiu convencer o rei da Síria a romper relações com Baasa, a romper relações com Israel. E aí ele se uniu. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu pai! Ele se uniu ao rei da Síria, né? Ele se uniu. Oh, meu Deus! Deixa eu dizer uma coisa pra você. O rei Asa, ele não atentou para tudo que Deus já havia feito na vida dele, sabe? O rei Asa já tinha alcançado lá atrás uma vitória impressionante, uma vitória surpreendente da parte de Deus contra os etíopes. Por quê? Porque o exército etíope era um exército de 1 milhão de homens, 300 carruagens. Asa só tinha 580 mil homens, mas ainda assim Deus deu vitória ao reino de Judá. Asa, ele se esqueceu. Ele se esqueceu, ele deixou de confiar. Em vez dele confiar em Deus como ele fez anteriormente, como ele vinha fazendo ao longo do seu ministério, não. Ele resolveu agir por conta própria, de acordo com o seu entendimento. Ele foi lá, fez tudo, manipulou o Ben-Hadad e fez uma aliança que Deus não mandou ele fazer. Querido, eu quero dizer para você, muito cuidado, meu querido. Cuidado, viu, Israel? Cuidado, Asa. Você aí, Asa. Escuta aqui. Asa, presta atenção aqui. Cuidado com as alianças que você tem feito sem Deus mandar. Cuidado com as alianças que você tem feito baseada na sua necessidade. Baseado no ataque inimigo. Cuidado, querido. Muito cuidado, viu? Tenha muito cuidado, meu filho. Porque apesar do inimigo estar vindo com força contra você, você serve a Deus. O teu Deus é general de guerra, sabe? Aquela aliança que existia entre Ben-Hadad e Baasa, entre a Síria e o reino de Israel, era uma aliança muito forte, viu, gente? Era uma aliança bombástica. Vou usar isso aqui. Era uma aliança bombástica, uma aliança terrível e até temível. Eu não vou menosprezar a aliança. Eu não vou menosprezar a situação que Asa estava vivendo. Era uma aliança muito forte, sabe? Só que o rei Asa, querido, apesar daquela aliança ser muito forte, apesar dele estar vendo o inimigo se fortalecendo diante dele, o rei Asa, ele não era um novo convertido. O rei Asa não estava começando a andar com Deus, não. O rei Asa já andava com Deus, meu querido. O rei Asa não era uma pessoa sem relacionamento, não. O rei Asa não era uma pessoa sem comunhão, sem intimidade, sem experiência com Deus, não. O rei Asa já tinha experimentado do sobrenatural de Deus. O rei Asa já tinha experimentado do poder de Deus, né? O rei Asa, ele conhecia Deus. Ele tinha, só que tudo que ele havia passado, todas as experiências, todas as vitórias que ele tinha tido ao lado de Deus não foram suficientes para fortalecer a fé daquele homem. Não foram suficientes para manter a confiança dele em Deus. Não foram, sabe? Toda uma vida de vitórias que Asa teve ao lado de Deus foram esquecidas. Toda uma vida de vitórias que Asa teve ao lado de Deus foram jogadas de lado, sabe? Foram desprezadas. O Asa, ele esqueceu, querido. Eu quero dizer para você que as provações que vêm sobre a tua vida, as provações, elas produzem, como Paulo nos ensina. Elas produzem experiências. Para quê? Para que produza em nós esperança, para que a esperança produza fé. E para que a gente tem fé? Para que esse processo? Por que é necessário esse processo? Porque quando as guerras vierem, quando o inimigo vier, você vai estar fortalecido, querido. Por quê? Porque você já foi experimentado lá atrás. Lá atrás você já passou por isso, lá atrás você já foi experimentado, você já foi treinado, você já foi transformado, você já foi orientado, você já está preparado, ou deveria estar, para quando o novo ataque
ataque acontecer. Porque ataques novos sempre vão acontecer. Sempre vão acontecer, gente. A gente tem que se fortalecer com as tribulações. O Asa deveria usar a experiência que ele tinha tido lá atrás como fortalecimento para a fé dele. Mas ele fez o contrário, foi tudo ao contrário. Parece que a gente, né? Parece que nós cristãos, a gente anda na contramão do que a Bíblia nos ensina. A gente faz totalmente o contrário que a palavra afirma dele. É um negócio esquisito. Quanto mais experimentados a gente tá com Deus, quanto mais velhos a gente vai ficando, em vez da gente confiar mais, em vez da gente ficar mais forte, fortalecer mais os nossos olhos, fortalecer mais as nossas mãos cansadas, né? Em vez da gente se fortalecer mais, não. A gente não faz isso, não. A gente começa a proceder loucamente. Porque aquele que não confia, aquele que deixa de ser guiado por Deus, ele começa a proceder loucamente, meu filho. Começa a proceder como Asa fez. Asa fez tudo que não deveria ter feito e perdeu tudo que estava destinado para ele receber. Você sabe o que é isso? Quando você faz tudo que você não deveria ter feito, você acaba perdendo tudo aquilo que já estava destinado para você receber de Deus. Coloque isso na sua mente, depois você quer que Deus conserte. Você vai pela sua emoção, pela sua vontade, pelo seu entendimento, e depois fica reclamando que a coisa não chega, que a bênção não acontece, que a vitória não vem. E foi Deus que tem culpa? Ou é você que age loucamente de acordo com o seu entendimento? Ai, meu Deus do céu! Quando a gente não confia, querido, nós agimos loucamente. Isso é fato, é fato. O Asa, por agir loucamente, a primeira coisa que ele fez uma aliança profana. Uma aliança profana. Por que profana? Porque a Síria não era povo de Deus. A Síria é um povo pagão. A Síria é um povo idólatra. Ele fez uma aliança profana. Uma aliança que desagradou a Deus na tentativa, dizendo ele, né? Na mente louca dele, no entendimento falho dele, ele estava tentando obter paz. Fazendo uma aliança com o inimigo. Mas o que ele teve, o que ele conseguiu obter, a única coisa que Asa conseguiu obter, querido, foi conflito, sabe? Foi aflição. A única coisa que ele conseguiu obter foi um problema pro resto da vida dele. O que é que Deus está dizendo aqui para mim e para você hoje, meu filho? Será que você consegue entender o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Será que você consegue entender a advertência que Deus está te dando, né? Enquanto você estiver no caminho, Deus vai repetir aqui. Querido, Asa, Israel, enquanto você estiver no caminho, enquanto você estiver na direção do Espírito, enquanto você estiver sendo guiado, né? Permitir que o Espírito te guie, enquanto você permanecer confiando no Senhor, o Senhor, meu filho, Ele vai prover você de tudo que você precisa. Não importa em que área, Deus vai lhe prover no material, Deus vai lhe prover no emocional, no espiritual, no ministerial, no financeiro, no familiar, em tudo. Mas para isso você precisa permanecer confiando, permanecer obedecendo, permanecer sendo guiado e direcionado por Deus. Você não pode confiar em você, né? Quando você começa a confiar no seu próprio entendimento, né? Você passa a confiar no seu braço, né? Lembra que Jeremias fala? Lembra que o homem que confia em si mesmo, o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia no homem, que confia no seu braço, na sua carne. Ele será como uma tamargueira no meio do deserto. O que é que Deus está falando? O homem que confia em si mesmo, o homem que confia em si próprio, o homem que confia nos seus recursos, na sua sabedoria, no seu dinheiro, na sua posição, no seu título, nos seus relacionamentos, né? Esse homem aí, ele é maldito. Por quê? Porque ele vai estar trazendo um problema para a vida dele. Um homem que confia em si, Dani, para solucionar seus próprios problemas. Querida, ele é um tolo. Eu quero dizer para você, ele é um tolo. Tá? Quando você confia em si mesmo, a primeira coisa que você faz é criar caminhos que não existem. A primeira coisa que você faz é criar atalhos, né? E aí depois que você cria o atalho, começa a surgir as alianças, né?
as supostas alianças que o inimigo lhe apresenta. Né? Começa a surgir um bocado de ajudante que não foi Deus que mandou. Começa a surgir um bocado de aliado que não foi Deus que mandou. Começa a surgir um bocado de ajuda que não foi Deus que mandou. Por quê? Porque você saiu do caminho, você saiu da rota, você tomou um atalho que não foi Deus que mandou. Aí, meu filho, o inimigo ele vai entrar, e ele entra com força, sabe? Essa teimosia nossa, essa obstinação nossa, essa autossuficiência, porque isso é autossuficiência, quando você começa a caminhar por você mesmo, quando você começa a caminhar confiando em você mesmo, isso se chama autossuficiência, você já não está mais dependendo de Deus, né? Você já não depende mais dele, você depende só de você. Isso aí só vai atrair para você duas coisas, viu? Vou dizer aqui. Só vai atrair duas coisas, vai lhe atrair a ira e o juízo de Deus. É só isso. A ira e o juízo de Deus, meu filho. Sabe por quê, meu amor? Porque por mais que Deus ame você, por mais que Deus seja louco por você, Deus vai corrigir você. Pai nenhum, por mais que ele ame o filho do Enivaldo Costa, vai permitir que o filho caia num abismo sem corrigir. Só se não amar. Tem pai aí que não tá nem aí. Mas o pai que ama, ele não vai deixar não, meu filho. Ele corrige antes que a coisa fique feia. E se cair, Deus vai corrigir também. A Bíblia diz lá no capítulo 16...